Boa noite. Vamos ficar em pé e vamos ler Isaías 55, versículos 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo o seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pode assentar. Eu vou pregar sobre conversão prática. Porque, irmãos, esse capítulo aqui é maravilhoso, esplêndido, porque no Velho Testamento, bem no livro de Isaías, nós temos Deus chamando os pecadores numa linguagem tão clara, tão simples, que Deus comunica aos pecadores na Bíblia. Deus não comunica a cientista, não comunica aos grandes deste mundo. Ele comunica aos homens normais. Quem tem sede, quem tem fome, não é isso que a gente aprende na Bíblia? Então todo mundo entende. O propósito de Deus é alcançar os pecadores. E então, queridos irmãos, Deus, aqui no começo, ele vai assim, chamando os pecadores, quem tem fome, quem tem sede, apresenta a mesa. Na mesa tem aquelas duas coisas, lembra? Tem o leite e o vinho. E eu expliquei isso para os irmãos, o que significa o leite e o vinho. E agora ele vai direto à prática. É o que nós vemos em toda a Bíblia. E eu estou trazendo isso aqui, irmãos, porque é o seguinte: nós temos um evangelho hoje que ele tende a ir para o que nós comumente chamamos escolaticismo. É mais um aprendizado na mente, ou uma aceitação mental, ou então para ele direciona-se para um emocionalismo que não tem base nenhuma. A Bíblia, ela apresenta o Evangelho, claro, de modo escolástico, sim. O homem tem que aprender. A Bíblia vai até a mente da gente. A Bíblia, ela ensina a gente. Mas ela também mostra o lado prático. E o lado, vamos dizer assim, o lado prático, mais prático ainda, está no versículo 7. Deixa o perverso. É aquela parte que Deus lida com o homem. Então, no versículo anterior, ele diz: busca o Senhor, buscai, vá atrás. É aquela fé que nós chamamos fé prática. Não é uma mera aceitação mental, é o homem com sede buscando água. Porque se você tiver com sede, você corre atrás de água. Onde tem água que eu posso beber? Senão a sede vai matar. E também é o que tem fome. Ele fala assim. Mas aqui no versículo 7, quando o pecador encontra com o Senhor, buscou, invocou, e aí o que é que Deus fala? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E os irmãos estão percebendo que o evangelho é bem prático. Paulo fez assim, quando ele foi pregar o evangelho aos gentios, ele não apenas mencionava vamos dizer assim, a escola do evangelho, a parte teórica. Ele falava: abandone as más obras, um mau caminho, converta-se a Deus. É o que nós chamamos na Bíblia arrependimento e conversão. Essas duas coisas estão no versículo 7? Estão. No começo do versículo diz: deixe o perverso o seu caminho. O que é isso? Conversão. E o iníquo os seus pensamentos. O que é isso? Arrependimento. Está vendo?
uma envolve a mente, outra envolve as pernas. Veja bem, uma envolve a cabeça, outra envolve os pés. O que eu penso e onde eu ando. É isso. Então, a Bíblia mostra que o homem que busca Cristo, ele vai evidenciar sua fé numa disposição de mudança no viver. Então, vamos ao texto. A primeira lição que temos aqui é que há uma ordem para mudar o caminho. Vamos lá. Deixe o perverso o seu caminho. Essa é a primeira e importante lição. Lembra bem, meus queridos, a graça não isenta o homem de evidenciar a fé que se dispõe a mudar. A Bíblia não dá lugar para o homem se desculpar. Eu sou um pobre coitado. Eu uso droga, eu uso pinga. Deus lida com o homem no homem interior. Vai diretamente ao coração. E a ideia é essa: você está me buscando? Você achou? Então está me invocando? Me salve. Deixe o seu caminho tortuoso. O que a Bíblia está querendo ensinar com isso? A fé bíblica, ela se relaciona com a graça. De que maneira? Queridos irmãos, a fé não tem brilhos por si. Não tem. A fé não é o sol. O sol é a graça. Quando a fé encontra com a graça, o brilho da graça brilha a fé. Está vendo? A fé sem a graça é igual a fé que os demônios têm. Não tem valor nenhum. Os demônios creem e tremem. O mundo todo tem uma crença em Deus, não tem? Tem. Mesmo os agnósticos, os ateístas, lá dentro eles têm uma crença em Deus. Eles endurecem o coração, mas têm essa crença. Mas nós não estamos tratando aqui. Nós estamos tratando da fé que buscou Jesus, conforme o versículo 6. Buscai ao Senhor. Está vendo? A primeira coisa que ele está tratando de quê? Das pernas. Buscai o Senhor. Então, veja como uma coisa está relacionada com outra. Busque, e aí deixe o seu caminho. Errado. Vamos lá. Em segundo lugar, eu uso aquela ilustração do ladrão. A graça encontrou no ladrão, na cruz, lembra bem? Aquela humildade vista em sua simples confissão. Está vendo? Como a Bíblia trata de uma fé prática. Quando ele olhou para Cristo, é claro que ele não podia sair da cruz, mas a atitude dele mostrou que se ele voltasse para o mundo, se ele descesse da cruz, seria um novo homem. Ele não estava interessado mais. Falou, lembra-te de mim, eu vou morrer agora, eu irei para o inferno, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente estendeu. Está vendo a ligação que tem a graça com a fé? Imediatamente a mão do Senhor pegou aquele homem. É a graça. E não estarás comigo no paraíso. Outro detalhe aqui. Foi esta mensagem graciosamente transmitida aos homens. Sempre foi assim, por meio dos servos do Senhor. Quando comunicava o Evangelho era comunicado desta maneira, desde os profetas. João Batista, olha a linguagem de João Batista, irmãos, quando ele encarava a população. Houve um certo avivamento. E aquele grande homem, o homem de Deus, quando ele encarava, falou, vocês soldados, estão ganhando alguma coisa a mais, pegando suborno aí? Deixe isso. Viva com aquilo que vocês ganham. Lembra os religiosos? Por que vocês estão fugindo da ira vindoura? Ele era assim, ele encarava.
não era para aceitar João, não era para admirar João. Ele teve discípulos, mas aqueles discípulos, ele depois, quando ele percebeu que o ministério dele estava já findando, que ele iria morrer, ou ser preso e morto, ele passou os discípulos dele para Cristo. Aqueles homens sabiam exatamente o que é arrependimento. Tá? Prático. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, sempre refiro àquela passagem emocionante, quando Pedro pregou. Pedro não ficou apenas na teoria. Ele não pregou apenas lá em Joel. Ele trouxe a mensagem de Joel, porque aquele povo conhecia o livro de Joel, eles eram judeus, eles tinham os profetas menores, tinham a Bíblia na mão, o Velho Testamento. Mas quando ele expôs Joel 2, o povo todo entendeu. Aí então ele trouxe Cristo. Vocês crucificaram, vocês mataram o Filho de Deus, vocês são culpados da morte dele. Foi vocês usando, aprovando Pilatos, Herodes e toda Jerusalém, romanos, o governo romano, vocês estavam juntos e mataram o Filho de Deus, vocês são culpados. Deus ressuscitou, mas vocês são culpados. Esse era o evangelho pregado por aqueles homens. Em segundo lugar aqui, que nós vemos no texto, é que a graça denuncia o homem em suas práticas. Olha o que ele diz aqui, versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho. Ele chama o homem de perverso. Olha o adjetivo que ele dá. Deixe o perverso o seu caminho. O que significa isso, irmãos? Nota como Deus não passa a mão na cabeça. Note bem que Deus não faz assim uma linguagem de lisonja para o homem para tentar convencê-lo. Nunca a Bíblia faz isso. Deus nunca ficou tentando pegar o homem e passar uma cera por fora nele. Não, era sim, sim ou não, não. Quando até o profeta Elias, quando sentiu lá aquela dor de si, estava deprimido lá dentro de uma caverna, o Senhor, tá bom, prepara sua malinha, você vai subir, eu vou colocar outro lugar. Eliseu vai ocupar o seu lugar. Puxa, os irmãos percebem? Então, quando Deus comunica com o pecador, ele não quer ouvir, eu fui uma boa pessoa. Isso muitos vão falar no dia do juízo. Muitos vão deparar com o Senhor lá no dia do juízo, o Senhor Jesus Cristo como juiz. Senhor, Senhor, Senhor. Lembra que ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus? O que ele fala aqui? Ele denuncia o homem em suas práticas. Deixe o perverso o seu caminho. Olha como ele fala. Por quê, irmãos? Porque toda prática do homem no pecado Deus revela que ele, em suas práticas, ele é um perverso. Não tem uma prática sequer que Deus diz, essa é mais ou menos. Não existe isso, irmãos. Pode ser aquele homem bondoso, trabalhador, mas ele não é um convertido a Cristo, ele é perverso. Pode ser aquele homem que cuida bem da família, o caminho dele é perverso. Todo caminho que não é o caminho de Deus é um caminho da perversidade. Está vendo aqui? Todos os atos dos homens, se não for para a glória de Deus, seus atos são perversos. O caminho dele é errado. O caminho do homem que anda tortuosamente, ele ensina aos filhos, ele mostra aos vizinhos, ele ensina a esposa, ele ensina a todos que o caminho dele é um caminho errado. Percebe? Olha Judas, irmãos. Ele estava com os discípulos. Ele andava com os discípulos. 3 anos ele andou. Ele fez isso desde o começo do ministério de Cristo até a morte de Cristo. Estava lá. Era um homem bom? Não. Por quê? Porque o caminho dele, mesmo andando com os discípulos, era perverso. Ele era um homem que visava dinheiro. Ele visava lucros.
Está percebendo? Todo caminho tortuoso tem em vista alguma coisa. Eu quero dinheiro, eu quero viver bem, eu quero enriquecer, eu quero comprar o que eu quiser para a minha família, para mim, eu quero estar acima dos outros. Não é o caminho para Deus, para a glória de Deus, não é. Outro detalhe, toda prática no pecado declara que sua ofensa é contra Deus. Não adianta fugir. Toda prática pecaminosa é batendo na face dele. Olha, queridos, eu quero lembrar a você que a sua prática de mentira é contra Deus. Seus palavrões são contra Deus. Se você tivesse perante Jesus Cristo, antes dele ir para a cruz, você seria um dos esbofeteadores, cuspiria nele, porque você faz isso na prática. Deus está presente. Onde é que o Senhor não vê o homem? O Senhor não vê o homem no bar? Não vê o homem no seu quarto? Não vê o homem lá nos seus pensamentos? Não vê o homem escondido com outros? Não vê o homem em suas luxúrias? Vê. Então toda prática, ele voltando, sai daqui, eu não quero. Então ele é chamado na Bíblia de perverso. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe. Também, irmãos, toda prática no pecado afirma que em tudo ele está prejudicando o seu próximo. Tudo. Veja como a Bíblia é um livro maravilhoso. Como Deus conduz a gente com paciência, com amor, com calma, tá? O Senhor vai conduzindo a gente, os crentes, por um caminho correto. Puxa, leva a gente assim, esse é o caminho. Pode andar, eu vou conduzir você, eu vou aconselhar, eu vou orientar. É isso que a Bíblia fala. Às vezes ele pega a gente, disciplina. Imagina então, queridos irmãos, ele faz isso com os crentes, conduzindo. É o nosso Deus que conduz-nos por caminhos direitos, caminhos retos, caminhos justos, caminho do amor, caminho que não vai ofender ninguém. Ele pega a gente, ele pega um pai de família que é crente, conduz seus filhos, conduz sua esposa, seja assim, seja assim. Ele dá toda a instrução, ele mostra os perigos lá adiante. E agora com os incrédulos? O Senhor faz assim com os incrédulos? Ele pegou os incrédulos alguma vez para orientar? Não. Não. Pelo contrário, ele só exortou. Ele chamou atenção. Ele fez assim com o Faraó. Deixa meu povo sair. O Faraó continuou resistindo a Deus. E a consequência foi gravíssima. O caminho de Faraó era um caminho perverso. Voltemos para Judas. Qual o final do caminho de Judas? Não foi o inferno? Os irmãos percebem? Aquele homem trabalhando, evangelizando, vendo curas, vendo milagres, terminou caindo no abismo. Por quê? O caminho dele era perverso. Mas você disse para mim, pastor, tem bons homens no mundo que o caminho deles não é perverso. Olha aquele homem. Mas os irmãos lembram que toda a inclinação do homem para a perversidade. Eu citei para vocês aquele escravo do rei da Síria, que quando o profeta Eliseu falou para ele, ou ele tinha mandado aquele escravo perguntar para Eliseu, você é curado? O rei estava doente. Eliseu olhou para ele, falou, você vai ser o rei. Ele falou, eu vou ser o rei? Vai. Puxa, ele nunca tinha feito uma coisa daquela que ele iria fazer. Deus simplesmente soltou o homem. Ele foi lá no palácio, o rei estava doente, ele aproveitou, pegou um cobertor molhado, pôs na face do rei, terminou de matar o rei e ocupou o trono. Os irmãos perversos, os irmãos estão percebendo como há inclinação para isso. É só Deus soltar a fera. Você fala, eu nunca bebi, você pode roubar. Você pode beber. É só Deus soltar.
Tem pessoas bêbadas que não gostam de atos feios de outros. Mas a vida dele é de perverso? É. Tem pessoas que nunca mataram ninguém, mas dentro do coração tem ódio. Ele diz, não tem ódio dos meus vizinhos, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo minha cidade, eu amo meu povo, mas ele tem ódio do Senhor Jesus Cristo. E quando você odeia Deus, você vai odiar seu próximo. Não tem jeito. Então o caminho é perverso. Vamos adiante, irmãos. Não importa o tipo de pecado, pois em sua essência todo pecado é venenoso e destruidor. Não importa. Tudo tem que ser banhado de pureza e de santidade. O trabalho do homem honesto, se ele não é crente, ele pode ser um trabalhador, ganhador do seu salário, tudo bem, mas o caminho dele está levando para onde? Está descendo rumo ao inferno. Está banhado de glória de Deus aquilo ali? Não. Olha os pensamentos dele. Ele tem os pensamentos voltados para Deus? Não. Seus pensamentos são fanáticos pelo mundo, por dinheiro, por ganhar vida, por seu time de futebol, pelo filme que ele gosta, por aquilo que ele ama. O caminho dele, o pensamento dele, as mãos dele, os pés dele não estão banhados da glória de Deus, não estão banhados da justiça de Cristo. Então, o caminho dele é perverso. Deixe o perverso o seu caminho. Olha, queridos irmãos, olhemos a vida do ponto de vista de Deus e não do homem. A terceira lição que sobressai aqui é a seguinte: a graça denuncia o homem pelos seus atos. Como? O que diz o verso? Voltemos nossos olhos para o versículo. Deixe o perverso o seu caminho. Opa! O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Vamos examinar? O termo caminho na Bíblia sempre refere o que eu faço, onde eu ando. Está vendo? É o caminho que eu ando. Os irmãos lembram quando Jeremias pregou para o povo? A luta de Jeremias, desde o começo do ministério dele, desde o começo do livro, foi chamando o povo ao arrependimento. O povo estava desviado. Jeremias falava, Deus vai mandar a Babilônia, vai destruir Jerusalém, volte, deixe seus maus caminhos. No capítulo 6, eu até já preguei naquele texto aqui. Ele falou, volte para o caminho, as veredas antigas, veredas que Abraão andou, que Jacó andou, Moisés andou, Josué andou, Davi andou, veredas justas. Qual foi a resposta deles? Foi simples. Não andaremos. Como é que falaram isso? Falaram pelos atos deles. Está vendo? Queridos irmãos, a graça denuncia pelos atos. E deixe-me dizer, não tem dor nenhuma, não tem aflição nenhuma, não tem castigo nenhum que possa arrancar o homem do mau caminho. Não tem. Deixar o caminho mostra que o pecador foi a Cristo, reconhecendo sua incapacidade. Por isso, ele buscou o recurso da graça. Os irmãos perceberam então? Quando Deus diz, deixe o seu caminho perverso, a graça está fazendo o quê? Está mostrando para o homem que ele não tem possibilidade. Não tem. Quando Deus derrubou Saulo, no caminho de Damasco, na entrada de Damasco, ele não falou, levanta Saulo, volte lá e põe sua casa em... Não. Saulo era um pobre coitado. Ficou 3 dias cego na presença de Deus. Foi ali que Deus mudou. Olha o que a graça faz. Ela nos humilha e nos puxa para dentro da sala de aula dela e nos coloca perante Deus. Quem sou eu? Minhas mãos estão sujas,
minhas mãos estão sujas, eu ofendi a Deus, meus pés pisaram em caminhos tortuosos, minha mente está banhada de uma consciência terrível, eu pequei contra Deus. Foi assim que Davi fez, depois que ele pecou contra Batseba, contra o marido dela mandando matar. Deus falou, você pecou contra mim. Ele entendeu isso. E no Salmo 51, ele fala, pequei contra ti. Aí ele suplica a Deus, ele quer ser mais alto do que a neve, ele quer que Deus o limpe para ele ter um coração puro. Irmãos, é isso que a graça faz. Chega aquele bêbado que vai a Cristo, eu quero conhecer Cristo, eu não quero mais andar por esse caminho, eu não quero contaminar mais meu corpo com a pinga, eu não quero mais contaminar meu corpo com o cigarro, não quero mais. E então ele encontra em Cristo a graça para ele voltar e abandonar seu caminho perverso. Então, irmãos, não há como andar no caminho reto e no caminho tortuoso ao mesmo tempo. Não tem jeito. O arrependimento e a busca pela compaixão de Deus indica que o pecador deixou. Está vendo? Quando um doente vai ao médico, e o médico diz, volta e vai trabalhar, ele diz, não posso. Eu estou completamente enfermo, as dores são tantas, eu não consigo andar, eu não consigo mexer com as mãos, estou fraco já. Então o médico fala, vai ter que operar. Ele diz, pode me operar, eu quero que melhorar. É assim que o homem caído faz quando chega perante Deus. Ao buscar o Senhor, o homem estará fazendo o quê? Denunciando o seu mau caminho. Não tem coisa mais bela no mundo do que conversão. É o que a gente não vê hoje, irmãos. Não vê convertidos. Vê muito religioso. Vê muito evangélico. Vê muita gente com a Bíblia na mão. Vê muito show dentro de igreja. Vê muito chamado louvorzão. Mas nós não vemos conversão. A coisa mais bela, mais encantadora que Deus faz não é curar a mão, não é curar a cabeça, não é curar a barriga, não é curar as pernas, não tem nada disso que os profissionais em ganhar dinheiro fazem. O maior milagre é uma conversão. Uma conversão faz os anjos fazer uma festa. Ele fala isso no capítulo 15 de Lucas. Os anjos fazem festa no céu por um pecador. Ele fala, um pecador que se arrepende. O mundo entristece. O mundo fica revoltado, porque o diabo revolta, ele perdeu um deles. Mas sabe, é a coisa mais encantadora que possa haver. Um homem deixando o seu mau caminho, mudando. O pinguço não indo mais ao bar, trazendo bênção para a sua família, trazendo conforto para o seu lar, não trazendo maldade para a esposa, nem um mau exemplo para os filhos, não. O mentiroso para de mentir, fala a verdade e tem prazer de ensinar os outros como falar a verdade. O que roubava, para de roubar. Isso não é assustador para o mundo? O mundo quer ver isso? Não. Quando Jesus removeu, ordenou que os demônios saíssem daquele homem, o homem estava nu lá no cemitério, e quebrando as coisas. Quando os demônios saíram, o homem depois estava vestido. Ele ganhou um bom senso na vida. A mente voltou a funcionar. E então o corpo passou a ser valorizado como corpo. Vestido, muito bem vestido. Queria andar com Jesus. O que aconteceu com a população da cidade dele? O povo ficou assustado. Ficou assustado. E pediu para Jesus retirar da terra dele. Olha a reação do mundo quando um pecador se arrepende. Queridos irmãos, o mundo odeia. Vai aquele homem lá no bar, diz, não bebo mais. Sou agora um crente. O dono do bar vai alegrar? Seus amigos vão alegrar? Não.
Não é aquele contador de piada imoral que contava antes as façanhas deles com as mulheres e com as moças. Eles vão gostar dele de falar agora sou um novo homem? Não. O mundo está junto. Conselho do ímpio, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Eles se ajuntam e formam uma comitiva do mal neste mundo. São os 3 pilares de um mundo maligno. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Começa com um curso fácil, um curso simples. Depois vem a prática. Eles entram no caminho. Depois eles ganham, vamos dizer assim, o diploma de maldosos. Roda de escarnecedores. Oh, queridos, o homem que busca o Senhor, ele denuncia o seu caminho. Ele diz, meu caminho era errado. Vamos para a 4ª lição que aparece aqui. Qual a razão disso? Qual é a razão de tudo isso que eu falei para vocês? Voltemos ao texto, porque o texto vai nos ajudar. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Deus fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Está vendo? A razão simples é essa. Não é o que a Igreja Batista ensinou. Não. Não são os padrões da igreja. A igreja tem padrão, tem que ter, né? Tem que ter costumes bons. Tem que ter alguma coisa que dá ordem à igreja. Mas também não é aquilo que nós seguimos. Nós pegamos conselho de Deus. Ele diz o quê? Os meus caminhos. Ele diz, não são os vossos caminhos. Mas não quero. Mas, Senhor, eu tenho aquela... Deixe. É para deixar. Ok? Aquele caminho errado. Você andava no meio dos pecadores. Você andava com conversa fiada com inimigos. Você andava nas trevas. Saia. Saia do lugar onde a minha ira está. Você andava nos bares. Pare de ir. Você andava na companhia de homens mentirosos? Pare. Você gostava daquilo? Você ouvia coisas que não deveria ouvir? Você levava maus costumes para dentro da sua família? Para. Esses caminhos são perversos. Não são os meus caminhos. Está vendo como Deus deixa a coisa bem clara? Foi isso que ele fez com Israel, irmãos. Ele ensinou. Ele falou, eu dei conselhos, dei bons mandamentos. Fiz um pacto, fiz uma aliança. Eu queria só isto. Eu quero justiça, eu quero juízo, eu quero misericórdia para Israel. E o povo não quis. Falou, esse é o meu caminho. Caminho de santidade, caminho de pureza, caminho de justiça, caminho de amor verdadeiro, caminho de misericórdia. O homem de Deus anda nos caminhos do Senhor. De que maneira? Só pode me seguir. Quem me segue não andará em trevas. Pode me seguir. Eu estou ao seu lado. Eu cuidarei de você. Eu não deixarei faltar nada. É assim. Vamos lá. Eu vou passar para os irmãos alguns detalhezinhos aqui sobre esse caminho do Senhor. Diz o que aqui? O arrependimento. Não, deixa eu voltar aqui. Os caminhos do Senhor são retos. A Bíblia fala claramente. Os caminhos do Senhor são caminhos retos. Se tem uma pessoa que diz que é crente e está andando por veredas tortuosas na Bíblia, não na Bíblia, na vida, ele tem que pensar 1000 vezes se ele é crente. Nunca foi da vontade de Deus que uma pessoa que afirma ser crente está andando em caminhos tortuosos. Nunca foi. Jesus não faz isso com o seu povo. O Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Por causa de quê? Por causa do seu nome. É escândalo para um crente andar por caminhos tortuosos. Segunda coisa, ele veio preparar o caminho para os seus santos. Ele veio preparar.
Jesus deixou os céus. Ele fez tudo perfeitamente. Ele abriu o caminho. Nós cantamos aquele hino. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu? Ah, foi ele que abriu. Ele diz, anda por ele. Lá no Salmo 1, no último versículo, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor não perece, irmãos. O caminho do Senhor termina no céu. Interessante, né? Lá no céu você não vai precisar andar mais. Lá no céu você não vai peregrinar, vai? Não. Você chegou no lar. Nós estamos aqui peregrinando. Nós não chegamos no lar ainda. Se eu for viajar, vamos supor que eu viajasse daqui para Manaus. Eu vou de carro. Puxa vida, uma viagem longa, porque 5.000 quilômetros talvez, não sei. Mas eu parava no lugar, vamos dizer, pararia lá em Salvador, ou pararia ali no Tocantins, não sei. Eu arrumaria um lugar para ficar. Vocês vão morar aqui? Não, nós somos peregrinos, estamos passando. Os crentes são peregrinos na terra, eles estão andando, quando chegar lá no céu, não vai ter mais caminhada. Não, nós estamos indo para o lar, assim como eu estou indo para Manaus. Até chegar em Manaus, eu vou morar lá. Os irmãos percebem? Então Deus está mostrando o caminho. E Ele preparou para os crentes. Quando Ele chamava os seus discípulos, siga-me, segue-me. Não é maravilhoso seguir a Cristo? Não é? É maravilhoso. Olha, queridos irmãos, Ele preparou o caminho. Também Ele guia seu povo por um caminho justo e santo. Ou se os crentes considerassem isso. Os incrédulos tentam ser melhores. Eles procuram, muitos incrédulos, tentam ser o mais religiosos possível. Eles frequentam suas igrejas, vão adorando seus ídolos, vão seguindo seus mestres. Eles não examinam a Bíblia. Eles procuram ser o melhor possível, mas não conseguem. Alguns mudam por fora, mulheres mudam o cabelo, mudam a roupa, tá vendo? Mudam algum comportamento, se tornam mais caseiros, não querem uma televisão em casa. Alguns fazem isso, né? Procuram ser o melhor possível, mas não mudam o caminho errado. É impressionante, irmãos. Por quê? Qual a razão? Porque o problema é no coração. Você pode mudar por fora. Você pode fazer tudo que sua religião queira. Tudo que seu pastor pede. Mas se você não conheceu esse arrependimento, essa vida que Cristo dá, você não mudou nada. Seu caminho é perverso. Sua boca é perversa. Seu coração é perverso. Toda maldade está presa lá dentro. E toda maldade é mostrada nos seus atos. O Senhor guia seu povo por caminho justo e santo. Uma conversão genuína deixa o mau caminho. Uma conversão genuína deixa o mau caminho. Mas eu cumpro o meu dever. Eu só trabalho. É da minha casa para o trabalho. Seu caminho é perverso. Se você não conhece o Senhor, você não vai amar a igreja, você não vai amar a palavra de Deus, você não vai conhecer a oração, você não vai ter prazer de adorar a Deus, seu dinheiro não é do Senhor, é seu para gastar nos seus atos, você vai ser assim, você vai ter prazer pelo mundo, você vai ter prazer por aquilo que o mundo gosta, certo? Uma conversão genuína abandona o mau caminho, queridos irmãos. O que tem que abandonar? O mau caminho. Mas vamos colocar isso na prática? É para abandonar seus vícios? É. Aquele que fumava, pare de fumar. Aquele que bebia, mas eu bebo umas cervejinhas. Pare de beber cerveja. Está honrando o nome do Senhor? Está sendo uma bênção para a família? Não. Abandone. Deixe as suas mentiras.
Ah, mas deixe. Um senhor na minha rua, ele fez um tipo de gato para pegar a água da empresa da cidade, para colocar escondido lá no jardim, no final da rua. Isso é mentira. É desonestidade. O homem convertido, ele abandona tudo isso. Ah, mas eu menti só para... Não, mentira é mentira. Pode ser desse tamanhozinho. É mentira. E percebe, o homem no mau caminho, ele não pode ser exemplo para os filhos, para a esposa. Não. Como é que ele vai ajudar? Deixe também as imoralidades. Aquela atitude de olhar, buscar sexo na mente, abrir a internet, ligar os filmes, procurando satisfazer as suas paixões. O homem que faz isso, ou a mulher que faz isso, nunca vai caracterizar por virtudes na vida. Nunca. Tem que abandonar. Ah, tem que abandonar. Mas o mundo está assim, corra para Cristo. Se esconda em Cristo. Fuja do mal. Não brinque com fogo. Deixe suas idolatrias. Ah, mas tem tanta forma de idolatria. Você diz, pastor, eu não adoro Maria, não adoro o ídolo, não tem nada. A idolatria não é meramente algo externo. A Igreja Católica pode tirar todos os ídolos, mas a idolatria continua no coração. Olha, João falou com os crentes, fuja dos ídolos, fuja. Foi isso que Deus falou com Israel, fuja dos ímpios. Há uma idolatria premente no coração, uma idolatria por dinheiro, uma idolatria por fanatismo de coisas do mundo. A idolatria tira você de amar seu Deus, de tê-lo como seu Deus, pronto, só Ele. Desonestidades, deixe suas práticas desonestas, pague o que deve, honra o nome de Deus. Se invoca o Senhor, então, o que fazer? Mas eu não posso, estou com mau costume. Corra para Deus, busca refúgio nele. Olha o que Jesus fez com aquele homem endemoniado, tirou tudo. E ele foi transformado num novo homem. Às vezes um crente cai. Pedro negou o Senhor, mas depois houve aquela cordialidade de Cristo, dizendo, deixa assim, você não foi, isso foi uma fraqueza sua. Não. Na hora que ele negou, Jesus olhou para ele. E ele lembrou. E chorou amargamente. Chorou. Deus nunca vai abençoar qualquer pecado. Nunca. Então, o Evangelho nos leva o homem aonde? A buscar recursos aonde? Busca recursos infinitos na graça. Os recursos da graça são maravilhosos. Tem tudo. Basta se humilhar. Quanto mais o vaso é vazio, quanto mais a vida é vazia de si, melhor. Ah, Deus, eu sou tão fraco. Quando o homem se torna completamente inútil perante Deus, a graça vem e deposita o seu poder e ergue dali um novo homem. Como Deus fez isso com Saulo. Um criminoso religioso. Mas ergueu-se dali um Paulo que saiu a pregar o Evangelho e sofrer pelo nome do Senhor e entender o que é amar biblicamente. Vai achar tais recursos. Como? Buscar-me-eis? Ele disse, e me achareis.
Impressionante, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Ele responde: quando me buscares de todo o vosso coração. Significa então que a permanência no pecado indica que a pessoa não buscou o Senhor para o seu bem eterno. Todo pecador: ah, pastor, mas eu estou cheio de pecado. Não importa. Era um ladrão, era um viciado em droga, era um imoral, era um desonesto, era apenas um idólatra. Não importa. O sangue de Cristo lida com todo tipo de pecado e ergue o pecador para ser nova pessoa. Jesus veio fazer isso. Ele veio pegar a velha criação, cheia de pecado, morta no pecado, e fazer o quê? Nova criação. O que ele fez na primeira criação? Ele pegou o barro, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Aquele barro se tornou pecaminoso com a escolha do homem no Éden. O que ele faz agora? Ele pega um barro morto, sujo, e sopra o poder da salvação nele. Um novo homem é erguido, sendo nova criação. Que diferença, né? A primeira criação feita do pó da terra. A segunda criação feita no novo homem em Cristo Jesus. Que o Senhor chame pecadores ao arrependimento e se convertam a Cristo.